Boa noite a todos. Muito feliz de estarmos aqui novamente, mesmo que à distância, mas sempre é muito bom reencontrar os amigos e falar sobre a nossa doutrina. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre fé. Nesse período que nós atravessamos, que está tão difícil, tão sofrido, que todos nós temos que mudar o nosso comportamento, que vemos a humanidade tendo que rever todos os seus valores e observamos cada vez mais crescentes os distúrbios emocionais, comportamentais, que estão aflorando em todos os locais e em todas as famílias. A ansiedade, a insegurança, a desesperança, o medo pelo incerto. Vemos que cada um de nós, nesses momentos, sente a necessidade de buscar aqueles que nós sabemos ser o nosso porto seguro, nosso Pai, Deus que está nos céus. Parece ser uma coisa tão lógica, não tão natural. Mas você já pensou sobre como é que é isso de crer? Na medida em que nós evoluímos, mais a nossa razão guia os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos comportamentos. Da mesma maneira, mas principalmente, a fé deve ser voltada para a razão, deve ser raciocinada, como nos recomendou o Espírito de Verdade. E você já pensou como é que é a fé sem raciocinar? A fé sem raciocínio é somente um sentimento. Eu acredito porque sim. Mas já se disse que acreditar em algo pressupõe entender, conhecer, mesmo que parcialmente. Que na medida que eu estudo um assunto, eu me sinto mais confiante. Eu começo a dominar os detalhes. Eu sei. E essa hora, esse tipo de fé se chama conhecimento. No passado, a fé era guiada pelos dogmas, pelas leis das religiões. Nem se pensava em dizer que não tinha fé. Você ia direto para a fogueira. Essa era a fé imposta. Mas eis que surgiu o grande movimento, vindo do mais alto, com os espíritos nos falando, nos mostrando que há uma lógica em tudo que se passa com cada um de nós, que tudo se encadeia com origem e com destino, com causa e efeito. E na medida em que nós vamos aprendendo, os mecanismos que norteiam a nossa existência passam a ter um nome. Isso se chama conhecimento. E agora a fé pode ser explicada, já que eu entendo como é que as coisas se encadeiam, obedecendo uma lógica plausível. Agora, isso se transformando em uma fé raciocinada. O Evangelho nos ensina que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Para nós, isso parece tão lógico, tão simples, mas nós sabemos que existem muitos que não creem em um ser superior, que não acreditam na existência do grande arquiteto do universo. Esses que se dizem ateus
entendem que tudo é evolução. Lembra daquela teoria do Darwin, da seleção natural, que diz que o melhor preparado ou mais adaptado ao meio ambiente será o bem-sucedido, aquele que vai sobreviver. Eles dizem que não existe isso de inteligência suprema, criador do universo. Mas e nós, que cremos? O que é que nós poderíamos dizer? Que argumento nós poderíamos usar para defender os nossos pontos de vista? Vamos fazer um exercício de raciocínio, de lógica, de ciência, como estes que se dizem ateus tanto defendem? E, como eles dizem, tudo se restringe ao acaso. Então hoje, vamos pensar que está tão na moda falar de DNA, de RNA de vírus, de pegar um pedacinho do vírus para fazer uma vacina. Como é que isso funciona? Então, vamos imaginar como é que acontece a formação de uma vida. A ciência nos conta que a receita para essa construção se dá pela junção de duas partes. Uma vinda da mãe, outra do pai. Que todas estas informações estão contidas em estruturas que são formadas, em última análise, por aquelas hélices que a gente vê na TV quando eles falam do tal do DNA. Que essa hélice parece uma escada em espiral. Que esse tal DNA é formado por essas duplas hélices, onde estão todos os genes que vão definir cada detalhe do nosso corpo. Você já ouviu falar que os cientistas fizeram o tal do sequenciamento genético para conhecer as novas mutações do tal do vírus? Então, isso é uma avaliação dessa sequência de genes, que são letrinhas, contidas nestas hélices, que são o DNA. E que essas letrinhas, quando combinadas da maneira correta, na ordem certa, vão formar um ser vivo. E que essas hélices, elas se juntam e formam estruturas que parecem um X. E essas estruturas são chamadas de cromossomos. Em cada um desses cromossomos, aquelas letrinhas que formam os genes, se elas fossem transformadas em palavras, em cada um desses cromossomos, formariam o equivalente a 4.000 livros, de 500 páginas cada um, com as informações para que nós constituamos, que nós formemos um ser vivo. Você acha que dá para imaginar isso acontecendo por acaso? E se a gente lembrar que nós temos 46 desses cromossomos em cada uma das nossas células, então para construir um ser humano se faz necessário um total de 184.000 livros, com 92 milhões de páginas. Tudo combinado numa sequência correta, numa ordem perfeita. Dá para imaginar isso acontecendo por acaso? Sem uma diretriz inteligente? Com um propósito definido? O Livro dos Espíritos nos ensina que todo efeito inteligente, obrigatoriamente, tem uma causa inteligente. E que pela obra se conhece o artista. E aí você se pergunta, né? Como é que alguém pode não acreditar em Deus? Como não acreditar na existência
de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós que tivemos a bênção do conhecimento da doutrina dos espíritos, parece que fica mais fácil, não é? Mas aí, novamente, tentando entender a linha de raciocínio desses irmãos que se dizem ateus, vemos que um outro argumento que eles sempre apresentam é que um Deus de amor e bondade nunca permitiria tanto sofrimento no mundo. E aí, novamente, nós vemos a dádiva que nos foi concedida, com o entendimento da continuidade da vida após o desencarne e da multiplicidade das existências através da reencarnação. Tudo isso vindo colocar uma luz sobre esse dilema e mostrando que a lei de causa e efeito revela agora um Deus de justiça e principalmente de misericórdia, que nos permite recomeços, corrigindo erros com esperança. Imagina como somos privilegiados. Os espíritas são em torno de 13 milhões no mundo. E no Brasil está a maior comunidade espírita do mundo. Mas nós somos pouco mais de 1% da população. Sabe um outro argumento dos ateus? É o nosso comportamento. Se vocês que acreditam em Deus, que dizem seguir os ensinamentos da sua religião, pregam uma coisa e fazem outra, muito diferente, como é que eu vou acreditar? Percebe a nossa responsabilidade? Você já notou que quando diz ser espírita, as pessoas te olham diferente? Hoje, que parte do preconceito já diminuiu, já que antigamente era tabu dizer ser espírita. Eu, uma vez, ouvi: nossa, você, alguém que já estudou tanto, que é inteligente, que é um profissional respeitado, acredita mesmo em tudo isso? E aí eles param, pensam e dizem: deve haver alguma verdade nesse tal de espiritismo. E hoje é muito comum as pessoas chegarem, rodeiam, contornam e até que criam coragem e perguntam: você acredita que isso é possível? E aí eles dizem: eu sei que você é espírita, já me disseram. Meus irmãos, não nos enganemos. Hoje em dia, muitas pessoas não espíritas conhecem as bases da nossa doutrina, principalmente a lei de ação e reação e da reencarnação. Enfim, aqueles princípios que norteiam a nossa religião. E observam se nós praticamos na nossa vida diária estes ensinamentos que nós dizemos que vieram dos espíritos. Se é somente para os outros, se é apenas retórica, palavras bonitas de se dizer, ou se aplicamos essas leis para nós mesmos. Vamos buscar dar o exemplo sempre, pensando, falando, mas principalmente agindo pelos ensinamentos do Cristo. Sempre lembrando que não existe juiz mais severo que a nossa própria consciência. E agora, encerrando, gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu achei muito bonito, com palavras que nos motivam, que nos engrandecem, que aquecem o nosso coração.
e que diz assim: benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar as nossas dores, não despertar os nossos fantasmas, não ressuscitar os nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar a nossa alma. Benditos sejam os que tocam o nosso coração com carinho, que nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os nossos erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Bendito seja. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, e nos guie em todos os dias da nossa vida. Que assim seja.